Eu cumprimento com um bom dia, traga uma boa tarde de salvação. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade tão nobre que Deus nos concede de nós estarmos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus. Palavra essa maravilhosa que Deus enviou para percorrer a terra, trazendo salvação aos homens. A Bíblia fala que Jesus ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a palavra de Deus, por onde ela passa, o poder de Deus que acompanha essa palavra, ele passa desfazendo as obras do diabo em vidas, em famílias, em sociedade, em cidade, em país. E o objetivo do Senhor é alcançar o mundo com essa palavra. Por isso, em todos os lugares deste momento, tem homens e mulheres anunciando essa palavra, baseados no que Jesus Cristo falou com o apóstolo Paulo. Quando Jesus Cristo chamou ele, Jesus Cristo disse para ele: eu coloquei você como ministro e testemunho das coisas que tem visto e daquelas nas quais ainda lhe mostrarei. E onde tem alguém pregando essa palavra ela não só está baseada numa fé que nós temos naquilo que nós não vemos, mas essa palavra ela está baseada numa fé daquilo que nós já temos experimentado dia após dia, que essa palavra ela tem feito na nossa vida. E é nessa convicção do que essa palavra tem feito na nossa vida e tem gerado no nosso coração uma fé capaz de entendermos que essa palavra que tem mexido na nossa vida, ela tem nos mostrado dia após dia que o caráter daquele que prometeu não pode falhar. E é nessa convicção que nós temos que tudo aquilo que ele tem falado em fazer na nossa vida, ele tem realizado. Nós pregamos com convicção de que aquilo que ele tem prometido em realizar na tua vida, ele também é poderoso e fiel para realizar. É baseado nessa palavra que nós cremos que aquilo que está prometido para acontecer ainda em tempos futuros, que talvez em vida na terra nós não vamos ver, se até lá nós tivermos partido para a eternidade através da morte. Talvez os nossos olhos, pode ser que não vai ver muita coisa que ainda está prometida neste livro para se cumprir, mas todo aquele que carrega essa palavra no coração, ainda que ele desça para a sepultura, mas aí ele vai descer firmado numa fé certa de que aquilo que está prometido para acontecer há de vir e não tardará, e fiel é aquele que prometeu e tudo se cumprirá. É por isso que ao tomarmos a oportunidade de falar dessa palavra tão nobre e tão especial, nós pregamos com convicção de que esta palavra é o remédio que o mundo precisa neste momento. Tantas pessoas estão desesperadas quanto ao participar, ao tomar, ao receber a vacina do vírus que está assolando a humanidade. Pode ser que isso vai resolver alguma coisa por algum tempo, em certa circunstância, mas o remédio que o homem precisa, o remédio que a mulher precisa, o remédio que o mundo precisa é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo, ele provou o poder da sua palavra quando ele esteve pregando o evangelho nessa terra. Ele se manifestou aos homens, trazendo salvação para aquele que ouvia a palavra dele. E como homem, com o Espírito de Deus, ele manifestou a salvação e ele trouxe tantas provas para aqueles que o ouviam, para que não ficasse nem sombra de dúvida que ele era aquele que havia de vir trazendo salvação aos homens.
a palavra de Jesus, quando ela foi manifesta à terra, Jesus Cristo mostrou o poder da sua palavra. Quando ele chegou na casa do seu amigo Lázaro, na casa dos seus amigos Marta e Maria, a Bíblia fala que Jesus chegou naquele lugar, naquela aldeia, depois de 4 dias do seu amigo Lázaro ter morrido. Quando Jesus chegou ali, a irmã daquele homem que tinha morrido disse para Jesus: ó Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse para ela: ó Marta, eu já não disse para você, se creres verás a glória de Deus. Então Jesus chegou diante daquele túmulo, talvez um túmulo não como esses que estamos vendo aqui diante deste cemitério, mas Jesus chegou diante daquele túmulo e disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E naquele momento Lázaro ressuscitou e saiu para fora, Jesus mostrando o poder que tinha a sua palavra. A Bíblia fala também que Jesus ele estava entrando na cidade de Naim e uma grande multidão acompanhava Jesus. E naquele momento que Jesus estava entrando naquela cidade, Jesus encontra outra multidão naquela cidade que estava acompanhando uma viúva que estava enterrando, que estava indo no velório do seu único filho. E a Bíblia fala que naquele momento, ao encontrar uma multidão com outra multidão, Jesus chegou, tocou naquele esquife e ressuscitou aquele jovem. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus tem poder. Naquele momento, diante daquelas duas multidões, Jesus mostrou o poder que tinha e que tem a sua palavra. E em João capítulo 5, versículo 25, Jesus está nos deixando uma palavra que diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus estava dizendo vem a hora e agora em que os que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão, Jesus não estava falando dos mortos físicos, mas Jesus estava falando dos mortos espirituais. Jesus estava dizendo vem a hora e agora ou seja, porque o Filho do Homem ele já está percorrendo a terra e a sua palavra, por onde ela passa, ela dá vida a todo aquele que crê na pregação do Evangelho. Jesus estava dizendo: olha, aqueles que ouvirem, Jesus sabia que não seria todos que ouvir, Jesus estava dizendo: os que ouvirem viverão. Ou seja, esse Evangelho, essa palavra, ela vai circular toda a terra como uma oportunidade para entrar no ouvido de muitas pessoas, mas só aqueles que crerem e que receberam o seu coração e que aceitaram Jesus como Salvador, é que a vida prometida por Jesus vai se materializar na vida dessa pessoa. Mas depois nós vemos um pouco mais abaixo, ainda no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 28, aonde Jesus vai dizendo assim, não vos maravilheis disso. Maravilhar disso o quê? Porque Jesus, quando ele estava dizendo para aquelas pessoas que estavam ouvindo, que todos aqueles que ouvissem a palavra dele iam viver, receber a vida que Deus estava propondo à humanidade, aquelas pessoas ficaram maravilhadas ao ouvir Jesus falar de coisas que até então não tinham ouvido falar pela ciência, não tinham ouvido falar pelos médicos, não tinham ouvido falar pelos sábios daquela época, mas Jesus estava prometendo que aqueles que ouvissem a tua palavra receberiam vida. Aí Jesus está dizendo, não maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a minha voz. Veja bem que no versículo 25, aonde a Bíblia vai dizendo assim, em verdade vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem, ou seja, é opcional. Nesse dia chamado hoje, é opcional você querer ouvir a voz de Deus ou não. É uma decisão tua, é uma escolha tua, querer ouvir a voz de Deus ou não. É uma escolha que Deus deu a cada um, mas cada um que ouve a palavra de Deus recebe vida, e os que não ouvem a palavra de Deus também estarão caminhando para um destino eterno.
É opcional ouvir a voz de Deus quando Jesus disse que o evangelho seria pregado. Mas quando Jesus vai concluir a palavra que Jesus estava dizendo a eles, Jesus diz de uma forma que não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Hoje, muitas pessoas podem não querer ouvir a voz de Deus para ser curado por Ele. Muitas pessoas podem não querer ouvir a voz de Deus para ser trabalhado por Ele. Muitas pessoas podem não querer ouvir a voz de Deus para ser salvo por Ele. Hoje é opcional, mas a Bíblia diz que virá um dia em que todos ouvirão a voz de Deus. Aí Jesus, no versículo 29, ele vai concluindo: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Hoje o evangelho, por onde ele passa, ele propõe a vida. Hoje o evangelho, por onde ele passa, ele propõe a paz. Hoje o evangelho, por onde ele passa, ele oferece o socorro de Deus para a humanidade. Quantas pessoas estão às vezes sendo cavalo do diabo, estão carregando o fardo do pecado, e Jesus cruza o caminho dele, oferece ajuda, ele ainda debocha de Jesus. Hoje é um direito seu fazer isso, hoje é um direito da humanidade fazer isso, porque hoje quem quer ouve a voz de Deus, quem não quer não ouve. Mas Jesus disse que vai ter uma hora que esse caminho vai estreitar, vai ter uma hora que essa situação vai mudar, vai ter uma hora que o ser humano não terá direito de escolha, porque hoje, talvez por causa do teu trabalho, você preocupa com tudo, mas não preocupa em ouvir a voz de Deus. Por causa da tua família, você preocupa com tudo, mas não preocupa em ouvir a voz de Deus. Por causa de um projeto que você tem, você preocupa com tudo, mas não preocupa em ouvir a voz de Deus. Coloca Deus em segundo plano, coloca Deus em terceiro plano, às vezes nem coloca Deus nos planos. É um direito seu hoje, é uma opção que Deus te deu hoje, mas eu quero dizer para você, essa opção que Deus te deu, esse livre direito de escolha que Deus te deu, Deus está te prometendo tirar você do caminho do inferno, porque a Bíblia fala que todo joelho de pessoas que passaram nessa terra vai passar diante de Deus. E você que está me ouvindo agora, hoje o evangelho está chegando nos teus ouvidos, e você tem a opção de deixar ele chegar no teu coração ou não, hoje. Mas chegará um dia que Jesus disse: naquele dia eu não poderei fazer nada, porque assim como ouço, assim julgo. Porque depois que o sangue parar de circular, depois que o coração parar de bater, depois que a vida for retirada, as tuas oportunidades chegarão ao fim. Porque hoje Jesus oferece a vida, o homem escolhe a morte. Hoje Jesus oferece o socorro, o homem quer andar batendo cabeça, tentando conseguir as coisas com a força do próprio braço hoje. Mas virá um dia que Jesus diz que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz de Deus. Todos. Você que está me ouvindo agora, por mais que pareça, ou você tenta fazer parecer que essa palavra não te interessa, nada, não importa nada para você, não tem problema, é escolha tua, opção tua, não tem problema. Mas eu quero dizer para você, o rico e o pobre, o bonito e o feio, o grande e o pequeno, o da terra e o estrangeiro, todos nós, se Jesus não voltar até lá, um dia estaremos na tumba fria. E a Bíblia diz assim, ó, Jesus está dizendo assim, sabe por que Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque os pés da humanidade estão caminhando para o inferno, e o evangelho, ele se manifesta no caminho como um socorro de Deus, para não deixar nós chegar lá. Ei, se você não escolheu Jesus, você está no caminho do inferno. Se você não acordou para essa realidade, você está no caminho do inferno. Se você não levantar e pedir socorro de Deus, você vai para o inferno. Não é palavra de uma igreja, não é palavra de um pastor, mas a Bíblia Sagrada, o mapa de Deus, as diretrizes de Deus, é que diz para a humanidade: o mundo está caminhando para o inferno, mas o evangelho, ele foi deixado no mundo para fazer com que durante essa caminhada os homens possam ouvir a voz de Deus e receber a vida eterna. Mas durante essa caminhada,
Durante a peregrinação do homem pela terra, o homem vai ouvindo, e alguns chegam a achar que é melhor do que Deus. Não preciso dele para nada. Eu quero dizer para você, quando você não merecia, quando você talvez ainda nem existia, Ele sabia que você ia pecar, e Ele foi sem pecado. Ele se voluntariou a oferecer um sacrifício perfeito para perdoar os teus pecados que não merece. Você não merece a salvação, mas Jesus Cristo te oferece. Você não merece ser salvo, mas Jesus Cristo te oferece. Mas lembre de uma coisa, hoje a salvação, ela está como um pão sobre a mesa, e o convite de Deus: vinde e come quem quiser. A salvação, ela está como a fonte brotando água limpa da terra, e o convite de Deus: vinde e beba quem quiser. Mas chegará um tempo em que esse alimento será tirado da mesa. Chegará um tempo que Deus vai determinar para essa fonte parar de jorrar água. Aí a Bíblia diz que muitos vão procurar, mas já não vai encontrar mais. Porque quando o homem morre sem Deus, do outro lado, que for mostrado para ele a sentença que ele estava debaixo dela e perdeu a oportunidade de recorrer ao socorro de Deus, aí ele vai entender: que grande oportunidade que eu perdi. As coisas que eu julguei ser tão importante, todas ficaram para trás. Carro, casa, família, bens, diploma, formação. Onde estão essas coisas? Passaram. A Bíblia diz que vai passar um fogo nessa terra e vai queimar tudo que está nessa terra. Mas aquele que aceitou Jesus, a Bíblia diz que o nome dele será escrito no livro da vida, e ele terá direito a morar com Jesus eternamente. E este Evangelho é apresentar que Jesus Cristo hoje te chama para ser salvo, e ao mesmo tempo te alertar: cuidado, porque o amanhã não te pertence. Ao mesmo tempo te alertar que aquele que não receber Jesus como Salvador não terá perdão dos pecados. E aquele que não tiver o perdão dos pecados, a Bíblia diz que vai passar uma condenação eterna. Quantas pessoas perguntam assim: como pode um Deus de amor lançar alguém no inferno? Eu quero dizer para você: antes de Deus bater o martelo da tua sentença, Ele colocou o Filho dele numa cruz para que o martelo não seja batido contra você. Hoje Deus te informa e te chama sobre essas coisas. Se ouvir a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o teu coração. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, não diga: isso não é para mim, isso não é comigo, eu não quero saber nada disso. Porque hoje, você que está envelhecendo, você que está caminhando em direção ao final da tua vida nessa terra, hoje o Evangelho está cruzando o teu caminho. Hoje Deus está te chamando para a salvação. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo.